Olá, amigos queridos do Seja Barra. Que alegria, meus irmãos, poder trabalhar nessa casa de amor, gerenciada tão bem por essa equipe maravilhosa, liderada por Joana de Ângeles. É uma alegria muito grande. Eu queria pedir a Jesus, nesse instante, que nos envolva na sua paz, para que sejamos instrumentos do seu amor. Nós estamos estudando sobre a mediunidade, devassando o invisível pelo intercâmbio mediúnico. Eu e a Preci, preciosa, né? Preciosa Senhorete, nome lindo. Eu e a Preci fazemos uma parceria para esses estudos, ela me ajuda a preparar as transparências. Infelizmente, ela não pode participar da gravação, porque não cabe duas para gravar, tem que ser apenas uma. E como eu tenho aparelhagem em casa, facilitou para mim a gravação, só por isso. Mas ela entra no chat, ela responde com carinho todas as dúvidas que vocês tiverem. Nós terminamos na semana passada o livro Devassando o Invisível e vamos dar continuidade com Leon Denis. E no estudo de hoje é um estudo importantíssimo, que, aliás, todo estudo é importantíssimo, né? Porque em se tratando desse potencial da alma, porque a mediunidade é um potencial da nossa alma, todos nós somos médiums, porque senão nosso Pai Celestial não seria justo, todos nós temos a possibilidade de entrar em contato com essa dimensão espiritual. A verdade é que o Consolador prometido por Jesus, que Jesus, antes de retornar à dimensão espiritual, ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Consolador para relembrar tudo aquilo que ele houvera nos ensinado. Jesus, pelo nível evolutivo em que a humanidade se encontrava, nós já estávamos preparados para a sua nova revelação, né? E, no entanto, ele disse que não nos deixaria órfãos, porque ele retornaria para a dimensão espiritual para nos preparar o lugar. Então, foi uma promessa muito linda e que nós confiamos nisso. Então, vamos desenvolver o estudo de hoje e hoje nós somos já hashtag 35, é o nosso 35º encontro. Se você, meu amigo, meu irmão, que nos ouve pela primeira vez, pode entrar no site, né, do Seja Barra e pode resgatar todas as aulas, se você não conseguiu acompanhar. Mas o ideal é que você comece lá do princípio, para você entender todo o encadeamento do estudo, né? Assim, mas de qualquer maneira, seja bem-vindo. E a dúvida que você tiver, pode nos perguntar por e-mail, ou perguntar também no chat, tá bom? Estamos, assim, muito empenhados, a verdade é essa, estamos muito empenhados em devassar esse invisível, para que, ao retornarmos à dimensão espiritual, possamos retornar sem cometer os mesmos equívocos de outrora, quando ignorávamos tudo isso. Agora não queremos ignorar mais. Queremos retornar muito seguros de como usar todo o potencial da nossa alma. Então, vamos lá. Há informações sobre a aula. Hoje é dia 7 de outubro, que está veiculando esse estudo, o Consolador prometido por Jesus. Jesus nos disse: não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Na verdade, é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Olha ali o mestre, a gravura do mestre, conversando com todos aqueles aflitos que o procuravam, né?
Não penseis que tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último J, o último ponto. Então, meus irmãos, Jesus, quando veio à Terra, ele veio, como diz os Espíritos, numa segunda revelação. Porque a primeira revelação foi dada por Moisés. E antes de Moisés, o rei Salomão, Abraão, todos os ancestrais dos judeus, eles já previam a chegada de um novo mestre, né, que estaria mostrando o reino dos céus, estaria definindo realmente o reino dos céus, separando os bons dos não bons, aquela história toda. Então Jesus, ele fez questão de esclarecer que ele era sim o Messias, mas que ele veio para fazer com que a lei de toda a sua ancestralidade, né, que toda aquela lei fosse cumprida. Ele não veio modificar a lei, mas ele veio acrescentar algo mais a essa lei, que nós sabemos muito bem que é a construção do amor no coração das pessoas, né? Sim. Instruções dos Espíritos à nova era. Deus é único. Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens, por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida porque passavam os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Então, quando o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios e Moisés libertou esse povo para levá-lo à terra prometida, né? Ele gastou 40 anos. Poderia ter sido um percurso menor, mas Moisés fez muitas voltas, a gente sabe disso, exatamente para ir educando aquele povo que já estava contaminado pelos cultos pagãos dos egípcios. E ele foi preparando aquele povo durante 40 anos pelo deserto, organizando as coisas. Inclusive, recebeu lá no Monte Sinai os 10 mandamentos. Mas o que os Espíritos dizem aqui sobre a nova era é que muitos equívocos também se cometeram naquela época, né? Porque era uma época em que o povo teria que aprender a respeitar, né? A respeitar uns aos outros, pelo menos. Ainda não se falava em amor, se falava em amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós vamos ver aqui um resumo, né, dos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. O primeiro mandamento é um mandamento longo, que fala: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Então, o primeiro mandamento
de Moisés, da lei de Deus a Moisés, é que a gente deveria amar a Deus sobre todas as coisas e não ficar adorando aqueles bezerros de ouro, aqueles deuses egípcios, né? Que Moisés queria conduzir o povo à certeza de um Deus invisível, mas que precisava ser adorado e os homens terem a certeza que esse Deus, embora invisível, ele se manifestava através de tudo, de toda a natureza e também dentro do nosso coração. Então, nesse primeiro mandamento, Moisés já pede que ninguém faça altares particulares. Inclusive, Moisés até proibiu que se entrasse em contato com os espíritos. Só ele teria autoridade para fazê-lo, porque ele sabia que muitos espíritos que envolvia aqueles cidadãos, vamos dizer assim, aquelas pessoas ainda muito ignorantes, os espíritos fariam deles um estrago danado, porque eles iriam consultar tudo aos espíritos, né? E os espíritos se manifestando através daqueles médiuns, né? Através daqueles feiticeiros, daquelas influências dos deuses pagãos, Moisés então proibiu aquilo tudo, que não se poderia conversar com os mortos. E Moisés também instituiu olho por olho, dente por dente, porque era um povo ainda muito primitivo. Mas nos 10 mandamentos, Moisés deixou muito claro qual seria a lei que, a partir daquele dia, os hebreus deveriam seguir. Não tomareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Não promete nada a ninguém em nome de Deus, né? Não queira falar por Deus. Ninguém na terra deveria ter a autoridade de ser representante de Deus. Então, o segundo mandamento da lei de Deus é não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Ninguém deveria se arvorar de ser o representante de Deus na terra. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Sábado é o 7º dia, né? Deixa eu ver se eu ponho 2 aqui. É o 7º dia. Então, a gente deveria trabalhar 6 dias, conforme a lei hebraica, e descansar um. Não se poderia trabalhar sem cessar, sem ter um dia de repouso. Então, Moisés lembra que Deus lhe pediu que santificasse um dia, o 7º dia, que o domingo é o primeiro dia, segunda, né? É o segundo dia, terça, o terceiro, quarta, o quarto dia, quinta, o quinto, sexta, o sexto dia. E o 7º dia caía, então, no sábado. Então, o sábado era um dia de repouso, um dia santificado, que ninguém poderia trabalhar, fazer nada nesse dia, que era a lei de Deus colocada para Moisés. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, honrar vosso pai e a vossa mãe é dar obediência, não só obediência, mas cuidar dos pais quando ficarem velhinhos, né? Honrar o pai, ou seja, atender aos pedidos dos pais, que os pais deveriam amar muito os seus filhos e os seus filhos corresponderem a esse amor com carinho, com dedicação. Isso é honrar. Honrar pai e mãe. Não matareis. Olha que advertência importante. Deus não falou a Moisés, não, mas se errar, mata, né? Não, não matareis. Ninguém poderia ter o direito de matar ninguém sobre motivo nenhum.
não cometereis adultério. Então, aquele povo ainda primitivo, ainda muito envolvido pelo sexo, pela sexolatria, né, dos povos pagãos, recebeu esse quinto mandamento de não cometer adultério, porque era muito comum naquela época os reis gostarem de uma mulher qualquer e pegava para ele, né? Mas na lei de Moisés, a lei de Deus, os 10 mandamentos, isso não poderia ocorrer, porque seria uma falta de respeito. Aí nós estamos falando mesmo numa síntese, os 10 mandamentos representa não faça o outro o que não quer que o outro faça a você. Então é uma lei, na verdade, uma lei de respeito. No sétimo mandamento, não roubareis. Não pode roubar de jeito nenhum, né? Tirar do outro em qualquer condições não seria permitido. Número 8, oitavo mandamento. Desculpa, gente. Não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Olha que lei importante essa, né? Você fazer calúnia a respeito de alguém, você mentir para receber vantagens, denegrindo a outra pessoa. Então, isso aí, meus irmãos, tem 3.000 anos, esse mandamento de Deus aos homens, que isso não poderia ser praticado sem receber, uma penalidade de Deus, que hoje a gente sabe que não é Deus que nos pune, né, mas é a nossa própria consciência. Não desejar a mulher do próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo. Por mais que existam esses reencontros de alma, essas afinidades, na lei mosaica, isso não era permitido acontecer, que se pudesse desejar nem em pensamento, as pessoas poderiam desejar o parceiro do outro, ou da outra, né? Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem vossa serva, nem vosso servo, nem o seu boi, nem o seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então, a lei é muito clara. A lei é uma síntese do respeito de uma convivência social. Ninguém poderia mandar matar, não poderia desejar a mulher do próximo, não poderia cobiçar nada do outro, a não ser que o outro quisesse lhe dar. Mas você não podia nem cobiçar. Então, tinha que ter uma vigilância do pensamento muito grande para atender essa lei que sintetiza o respeito entre os homens, não é assim? O caráter divino da lei. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são lei estabelecida por Moisés, obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a escravidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina. Então, claro que esse filme que a gente vê que vem um raio, escreve-se na pedra daquela forma, que naquele oráculo só podia entrar Moisés e mais alguns chefes, né? Entre eles, só alguns que faziam parte do seu mecenato, aquilo ali é tudo uma ficção. E por isso Moisés disse que essas leis tinham caráter divino.
e tinham realmente caráter divino. Eles se reuniram, claro, e decidiram por esses 10 mandamentos, que parece, assim, pouco, né, 10 mandamentos. Mas, na verdade, é uma síntese muito bem elaborada do respeito que os homens deveriam ter uns pelos outros. Então, foi a primeira revelação de Deus aos homens. Realmente tinha um caráter divino, porque Moisés foi inspirado a criar, né, uma lei, criar um regimento para a convivência daquele povo, para conduzir aquele povo durante 40 anos pelo deserto. É claro que ele estava preparando ali as novas gerações, porque muitos daqueles iriam morrer pelo caminho. Ele ia chegar com a nova geração, né, lá na Palestina. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Tem um livro muito interessante, escrito por Juan Arias. Ele é um jornalista do Vaticano, ele escreveu um livro, já é um livro antigo, que fala Jesus, esse grande desconhecido. Acho que é esse o nome do livro. Onde ele fala que Jesus, a Santa Ceia de Jesus, poderia chamar de uma poesia agrária, porque ele usou do pão e do vinho, né, para mostrar como que os amigos deveriam se reunir, comendo do pão fabricado por eles mesmos e do vinho de uma boa uva, e ali decidirem sobre as questões a serem resolvidas. E quando Jesus disse, eu vos deixo, não, eu lhe proponho, né, eu proponho uma nova e eterna aliança. Por que que Jesus fala da nova aliança? Porque já houvera outras alianças, já houvera uma aliança com Noé, né, que foi uma aliança de que o Noé construísse aquela arca e fosse... Esse cabelo, meus irmãos, está crescendo muito e eu não estou podendo ainda no salão. Eles propôs a Noé aquela arca onde ele passaria por um grande dilúvio, né? Aquela foi uma aliança. Teve uma aliança de Deus com Abraão também, que Abraão seria o iniciador de toda, que ele teria tantos filhos quanto as estrelas no céu. É lindo aquele encontro bíblico de Deus com Abraão. Já houvera aquela aliança também, e com Moisés uma outra aliança para pegar o povo judeu e levar até a terra prometida, e Jesus falava de uma nova aliança. Essa nova aliança, qual é a diferença da nova aliança que Jesus propôs, diferente das outras alianças? Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Mas ele trouxe algo mais, ele propôs uma outra aliança. Nessa nova aliança, Jesus propunha o amor. E esse amor, ele acabou de vez com aquela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Porque ele falava assim, se te baterem numa face, ofereça outra. Se te pedirem a túnica, se te pedirem a capa, dê também a túnica. Se te pedirem um passo, dê 2. Sempre se doando mais em benefício da construção do amor na face da terra. Então ele disse, eis que eu vos deixo o maior de todos os mandamentos,
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, naquela santa ceia, Jesus propõe uma nova aliança. E essa nova aliança é a construção do amor. E por isso ele propôs esses ensinamentos, esse acréscimo à lei dos seus ancestrais, em 48 parábolas. Já falamos sobre isso. 13 sobre o reino dos céus. Então, o projeto de amor que Jesus trouxe foi a segunda revelação de Deus aos homens. A primeira, como diz os Espíritos, foi os 10 mandamentos, que sintetizou o respeito, o caminho do respeito que nós devemos ter uns pelos outros, a necessidade da vida social e do respeito. Então, tinha aqueles 10 mandamentos, né? Muito lindo aquele estatuto, aquele regimento, né? Assim. E o Cristo, quando a gente fala Cristo, porque o nome do Cristo é Jesus, mas o Cristo Jesus começou a sua missão aos 30 anos e se assumiu como Cristo de Deus, o ungido, aquele que veio em missão do seu Pai Celestial. Então, é Jesus, filho do carpinteiro, que se tornou o Cristo, que quer dizer o ungido, o escolhido por Deus, para essa segunda revelação de Deus aos homens. A terceira revelação. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés e do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Então, o Espiritismo veio relembrar tudo que Jesus houvera dito, porque o Espiritismo se fundamenta nos ensinamentos do Mestre, veio relembrar tudo que Jesus houvera dito e veio revelar o mundo invisível. Por isso que a mediunidade é a possibilidade que a gente tem de entrar em contato com essa dimensão espiritual, com este mundo invisível, que os espíritos vieram em bando, como diz Conan Doyle, no século XIX, o mundo sofreu uma invasão organizada de espíritos e eles vieram, amando do Consolador prometido por Jesus, amando do Espírito de verdade, né? Eles vieram esclarecer a humanidade de como se podia compreender a dimensão espiritual. O livro Céu e Inferno, Kardec evoca nos seus grupos de trabalho, porque o Espiritismo é uma ciência experimental de caráter filosófico e fundamento religioso, né? Porque se fundamenta nos ensinamentos de Jesus. Então, através da experimentação, da observação, os espíritos, Kardec e os seus estudiosos, o seu grupo mediúnico, veio revelar para a humanidade o que os espíritos lhe informaram. Por isso, o primeiro livro da codificação do Consolador se chama O Livro dos Espíritos, que o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio aceitou a missão de codificar o ensinamento dos espíritos. Inclusive, é bom a gente lembrar que a palavra espiritismo foi cunhada pelos espíritos Allan Kardec. Foi criada por esse grupo de estudos, esse grupo de trabalho, porque existia a palavra espiritualismo, existia a palavra espiritista, mas espírita é uma palavra cunhada
por Allan Kardec. Por isso ela não tem escrito no Evangelho, nem Espírita, nem Espiritismo, mas tem o Consolador prometido por Jesus, que ele disse: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito, e agora não terias condições de compreender. Então, a terceira revelação de Deus aos homens é essa invasão organizada de espíritos que Allan Kardec, como missionário, ele codificou em 5 livros. E no livro Céu e Inferno, ele recebe ali várias categorias de espíritos que estão na dimensão espiritual: espíritos sofredores, espíritos felizes, espíritos atormentados, espíritos de todo jeito se manifestaram para dizer a Allan Kardec, revelar, tirar o véu. Revelar é tirar o véu desse mundo invisível, devassando esse mundo invisível. Então, nós temos aí a figura de Moisés, a figura de Jesus e a figura de Allan Kardec, representando as 3 revelações de Deus aos homens. É claro que existe, assim, algumas interpretações diferentes, que o Espírito de verdade seria o Espírito Santo. Outros falam que o Espírito de verdade seria o próprio Jesus, mas a verdade é que o Espírito de verdade é uma falange de espíritos sob o comando de um espírito maior, que pode ter sido Jesus mesmo, que comandou todos esses espíritos sábios, espíritos superiores, que vieram trazer essa revelação. Comparações das revelações. Moisés, né? Seus mandamentos: basta o homem ficar sentado para o céu. Para o quê? Não estou entendendo. Para o céu. Sentado para ir para o céu. Basta o homem. Ou seja, Moisés, ele, segundo a interpretação desse texto que está aqui, que a Preci colocou, ele não precisaria fazer nada. Ele para ir para o céu, era só ele não fazer mal a ninguém, né? Basta não fazer o mal, né? Assim, para ir para o céu, basta não fazer o mal. Depois, Jesus, que trouxe o projeto do amor, é preciso agir. Jesus condena a omissão, quer a transformação das atitudes humanas. Vou chegar mais para frente, assim, para ver se a gente lê melhor, né? Quer atitude, né? Então, Jesus, ele veio nos ensinar o caminho mais curto para a nossa ascensão moral e espiritual, trazendo no seu bojo o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Então, Jesus trouxe um acréscimo àquelas revelações que Moisés trouxe sobre o respeito. Viver em sociedade, respeitarmos uns aos outros. Mas Jesus veio complementar. Não basta só respeitar, é necessário também amar. E o amor exige muita abnegação e muito sacrifício, não é assim? Aí vamos passar. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo igualmente diz: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou para todas as pessoas, o que só foi dito sob a forma alegórica. O Espiritismo veio cumprir no tempo predito o que o Cristo anunciou e preparar
à realização das coisas futuras. Ele é, portanto, a obra do Cristo que o preside, assim como igualmente o anunciou, a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, veja bem, meus irmãos, nós, espíritas, estudiosos dos ensinamentos que os espíritos trouxeram, os espíritos foram enfáticos em dizer que Jesus foi o Cristo de Deus, o enviado, aquele que trouxe o caminho mais curto para nós alcançarmos o reino dos céus. Jesus falou, ele contou 48 parábolas, de acordo com os estudos do professor Caibar Schutel. E entre essas 48 parábolas, ele falou 13 a respeito do reino dos céus. Todos nós desejamos, claro, a felicidade. E Jesus mostrou ser possível construir em várias encarnações, quando ele trouxe os 5 princípios básicos da doutrina espírita, enfatizando o que Jesus já houvera dito, quando ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Quando ele falou a Nicodemos: não te admires que eu te diga ser necessário nascer de novo. Ele comprovou a imortalidade da alma quando, desencarnado pela cruz, ele conviveu 40 dias ainda com seus discípulos, provando que estava muito vivo no seu corpo espiritual. Então, esses 5 princípios básicos que a doutrina trouxe foram exatamente os ensinos que Jesus trouxe à Terra há 2000 anos atrás e que nós não compreendemos totalmente e encobrimos muito desses ensinamentos que agora o Espiritismo veio revelar. Assim, a nova aliança. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Essa nova ciência nos mostra esse mundo espiritual não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. Isso mesmo, os espíritos vieram nos contar, nos revelar, né, através dos médiuns, através da psicofonia, da psicografia, e hoje em dia, quem quiser questionar a dimensão espiritual, já tem toda uma metodologia através do Livro dos Médiuns. Eles vieram nos revelar que nós podemos aprender muitas coisas sobre a dimensão espiritual. Inclusive, continuadores de Allan Kardec, como Gabriel Delane, Leon Denis, Ernesto Bozano, Herculano Pires, André Luiz, Chico Xavier, Divaldo, todos esses missionários vieram complementando, né, os ensinamentos dos espíritos, falando da dimensão espiritual. A coleção André Luiz, então, é uma coisa fantástica que nos revela exatamente essas múltiplas dimensões da vida que nós temos, né? Essas camadas, de acordo com o nosso estágio evolutivo, é para onde nós iremos depois de transitarmos na Terra. E isso foi uma consolação enorme, porque como nós ouvimos, né, através dos tempos, a repetição dos ensinamentos do Mestre, dizendo: seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, e como a gente inteligente, somos seres inteligentes, percebemos que era impossível ser perfeito numa existência só,
a certeza das múltiplas existências trouxe uma consolação, porque nós sabemos que teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias para nós atingirmos a perfeição. Então, a nossa meta é a perfeição. E a nova aliança que o Cristo propôs à humanidade é essa construção do amor, é essa construção no reino de, essa busca do reino de Deus no coração. Porque quando os espíritos perguntaram ao mestre: Senhor, mas onde está esse reino dos céus, esse reino de Deus? Jesus respondeu com simplicidade: o reino de Deus está dentro de vós. Então, temos que buscar a nossa luz, nos auto-iluminarmos, né? Então, esse projeto de Jesus na Terra é grandioso demais. Por isso, tem tantos espíritos maravilhosos envolvidos nesse projeto. O tríplice aspecto da doutrina espírita. Esse tríplice aspecto é muito bonito também, porque ele é ciência de observação pelas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Ele é doutrina filosófica pelos princípios morais em que se assentam os seus fundamentos. E é também religião pela aplicação desses princípios morais em prol da renovação dos homens e, consequentemente, da humanidade. Então, o tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e consequência religiosa, não é? Se baseia nessa ciência de observação que Kardec fez. Foram muitos espíritos convocados a falar, a dizer. Kardec pesquisou muito em diferentes médios, em diferentes locais, para concluir cada resposta. Fazia a mesma pergunta, 1019 perguntas. As mesmas perguntas eram feitas em diversos locais diferentes e as respostas eram coincidentes. E ele, então, elaborou as respostas impressionantes que modificam a nossa alma, com certeza. Traz um consolo imenso. A doutrina espírita não é a religião do futuro, como diz os espíritos. É sim o futuro das religiões, porque religião quer dizer religar a criatura ao seu Criador, é nos voltarmos para Deus. E nenhuma doutrina, até hoje, eu já busquei várias doutrinas, sou estudiosa de várias doutrinas, eu não achei nenhuma doutrina que pudesse responder com mais coerência para o meu nível evolutivo essas respostas que trazem segurança para a nossa vida. Essas respostas que o Espiritismo traz, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde, né, nós vamos. Santo Agostinho, livro Confissões. Esse livro Confissões é um livro autobiográfico. É muito interessante porque ele é um pai da igreja e Santo Agostinho trouxe muitos ganhos para a humanidade com seus estudos, com a sua dedicação. Santo Agostinho tornou-se um dos mais firmes apoiadores do Evangelho. Podem-se ler nas Confissões, que já tem tradução em português, notáveis que nos deixou palavras proféticas que pronunciou após o desencarne da sua mãe, a Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me a que nos espera na vida futura. Então, ele foi assim um precursor, né, dessa certeza. Deixa eu botar mais luz aqui, eu estou achando meio escuro. Precursor dessa certeza de que nós saberíamos mais a respeito da dimensão espiritual.
E olha que Santo Agostinho viveu 300 e pouco, ele foi bispo de Hipona, né, que é uma cidade, eu acho que lá da Argélia, se eu não me engano. Santo Agostinho aí está, 354 a 430 depois de Cristo, né? É um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele ajudou muito Allan Kardec na codificação, foi um dos espíritos que ajudou Kardec na codificação. Ele pertence à falange dos pais da Igreja. Como muitos, foi arrancado do paganismo, da incredulidade profunda, quando sentiu em sua alma a vibração que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade e os prazeres não estavam na vida material. Quando, enfim, na sua entrada em Damasco, também escutou a santa voz chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, eu sou cristão. Santo Agostinho, ele Kardec no Céu e Inferno, ele fala de Santo Agostinho, que Santo Agostinho esteve no inferno. E ele, nessa ocasião, sem nenhum recurso, né, que pudesse esclarecer a sua tese, a não ser a sua palavra e dizer que esteve no inferno, ele disse que Deus realizava 3 milagres para mandar o homem para o inferno. Primeiro, ele pegava todos os átomos que movimentou o corpo do homem, que naquela época ele acreditava no juízo final. Então, no juízo final, cada homem iria aparecer com o corpo que viveu na Terra. Então, teria que fazer o primeiro milagre, que é pegar todos os átomos que aquele corpo movimentou na ocasião em que ele viveu na Terra e refazer o corpo do homem. Depois ele é lançado no inferno pelos seus erros e queimava. E aí tinha que fazer outro milagre, que era fazer os átomos ressurgir da cinza e formar o outro corpo para ser queimado de novo. Então o homem ficava eternamente sendo queimado. E essa figura mitológica do fogo dos infernos, que o fogo era usado antigamente como depurador, né? O fogo foi uma grande descoberta, mas foi mal utilizado pela nossa mente ainda muito infantil naqueles anos da Idade Média Baixa até a Idade Média Alta, né? É bom vocês procurarem o livro Confissões de Santo Agostinho e ler, porque é muito bonito. Inclusive, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é Santo Agostinho que nos recomenda, é um texto de Santo Agostinho, nos recomendando a examinar o nosso dia, né? Maravilhoso. E é Santo Agostinho também não veio derrubar aquilo que construiu, vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma livre entrevê novas claridades, entende o que não entendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de algumas palavras. Foi assim que deve ter abandonado a crença que tinha a respeito dos espíritos incubos e súcubos e sobre a teoria dos antípodas. Ele foi contra, na época que ele era bispo, né? Ele foi contra, ele condenou esses espíritos que ele chamou de incubos, que eram os espíritos homens sexólatras, e os espíritos súcubos, que eram as mulheres, ou vice-versa, não sei, espíritos sexólatras, eram espíritos que tentavam a humanidade para levar essas pessoas para o sexo, eram os verdadeiros demônios, né? Ele admitia a existência desses demônios e pedia que os homens tomassem cuidado. E também os antípodas, eram as pessoas que acreditavam que do outro lado do mundo existia vida. Ele também condenou, porque ele não tinha
é o recurso para entender tudo aquilo. E o maniqueísmo que eu coloquei aí é porque Santo Agostinho era maniqueísta, era o bem contra o mal, era a luta do bem contra o mal. Ou você era bom ou era ruim, não tinha meio termo, não tinha perdão. Ou você se santificava ou você ia queimar no fogo dos infernos. E Platão também, ele era devoto de Platão, estudou muitos os mestres antigos. Platão falava que o bem, só existe o bem. Todo mal é uma negação transitória do bem. Então, ao mesmo tempo que ele acreditava nos demônios e no inferno, né, que muitas vezes ele visitou, ele também acreditava que o bem era soberano, que o bem ia vencer todo o mal. 50 minutos, temos um tempinho. Os tempos são chegados. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento. A ciência, deixando de ser materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. Então, os tempos são chegados, pelo que os espíritos dizem, é quando a ciência se ligar à espiritualidade. E hoje em dia nós temos visto que muitos cientistas estão assim falando a respeito da espiritualidade. Inclusive esse Stephen Hawking, que ele falava que ele não duvidava da existência de Deus, desse Criador maior, mas ele queria entender a lógica do pensamento de Deus, e ele gastaria toda a sua vida buscando entender a lógica do pensamento de Deus. Certamente ele estará aí de volta, sem aquelas deficiências todas, para trazer o seu contributo também nessa nossa jornada desses tempos que são chegados, de unir a ciência à religião. Inclusive, Kardec também foi enfático em dizer: se a ciência provar que o espiritismo está errado em um ponto, abandone o espiritismo e fique com a ciência. Olha como Kardec era pragmático nesse sentido. Nós não temos que ser místico. Tudo no espiritismo é ciência de observação, de pensamento. Há que buscar o bom senso, meus irmãos. Não vamos ser crédulos. É preferível que duvidemos, como diz Allan Kardec, de 9 verdades, a acreditar em uma só mentira. Então, quando nós estamos falando da mediunidade, não é sem provas, não é sem buscar o auxílio da inteligência para concluirmos a presença dos espíritos. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo irá concluí-la. O espírito israelite de Miloz, de 1861. Então, as 3 revelações de Deus aos homens: Moisés, com os 10 mandamentos, que é um código de respeito maravilhoso, um código social, de vivência social; Jesus, que através desses 3 anos que passou falando sobre o reino de Deus, ele trouxe a lei do amor, né? E, por fim, o Espiritismo veio enfatizar tudo aquilo que Jesus falou
trazendo ainda outra revelação, que é como nós entrarmos de forma séria, segura, com o contato com a dimensão espiritual. Então, nós concluímos o nosso estudo e nessa semana, né, esperamos que vocês continuem estudando. Qualquer dúvida, podem perguntar, mandar e-mail para o Seja Barra, conversar com a gente no chat, mandar perguntas para o meu e-mail. Até eu deixei um desafio para vocês nas semanas anteriores, que foi um texto que uma amiga católica recebeu e assinou Ismael, e a pergunta é: vocês examinaram aquele texto que está, não sei em qual dos estudos aí para trás, para saber se poderia ser mesmo de Ismael, o conteúdo é mesmo de Ismael? Porque nós sabemos, através das informações de Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, que no livro A Caminho da Luz, né, que Jesus conferiu a Ismael, a esse espírito glorioso, a responsabilidade do nosso país, do Brasil. E nós temos orado muito, claro, nessa pandemia, nós temos orado muito pedindo a Jesus que permita que Ismael traga uma falange de luz para nos orientar, né? Não só orientar o nosso querido Brasil, mas que cada espíritos responsáveis por cada região do mundo possa, eu acredito que eles estão unidos buscando uma solução, né, uma vacina, para que nós possamos retomar a nossa vida, claro que de forma diferente. Não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. Com certeza seremos muito melhores, porque temos aprendido muito, até a mínima coisa que é lavar as mãos, que a gente não tinha ideia, né? Que deveria lavar a mão com tanto esmero, e também a pensar um pouco sobre a vida. Estamos fazendo tudo certo? Convivendo mais perto dos nossos familiares, tendo oportunidade de refazer, de tratar melhor também da nossa saúde, né? Assim, então nós vamos pedir a Jesus nesse instante, que estamos encerrando os nossos trabalhos, que abençoe a todos nós. Lembre-se de botar uma aguinha, porque toda vez que nos reunimos em nome de Jesus, os Espíritos, eles vêm nos ajudar e também trazem para os nossos estudos espíritos que necessitam dessas informações. Nós não estamos nunca sozinhos, né? Sim? Então, põe a sua aguinha para fluidificar, e quando terminar o estudo, faça uma prece, né? Como eu estou fazendo aqui, pedindo ao Mestre que abençoe a nossa casa, abençoe as nossas águas, abençoe. Aí você põe na sua visualização aquela pessoa que você quer muito beneficiar, parente seu que está acamado, também esses irmãos vitimados pela Covid-19. Que Jesus nos abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.